Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia. Vim de novo aqui falar sobre densidade demográfica e a pandemia do coronavírus. E o presidente da República, ele nos ajudou na nossa análise da aula de hoje, no qual ele, num programa de um determinado canal, ele vai falar que a pandemia ela não vai se alastrar porque a densidade demográfica do Brasil ela é bem menor que a densidade demográfica na Itália, na Espanha, na Alemanha. E ele fala que é 24 a densidade demográfica do Brasil e lá é 200. Então a proliferação é mais fácil onde a densidade demográfica é maior. Tem razão, presidente. Como eu falei nesse vídeo aqui, onde eu relato o processo de migração da China, a concentração populacional que ocorreu lá pós-década de 70, que isso levou à maior disseminação do vírus. Mais pessoas vivendo junto, próximo, tem uma relação aí direta à disseminação da pandemia. Tá, caro presidente? Tá, mas antes, vamos dar uma olhadinha ele falando. Comparar Brasil com a Itália, eu pergunto a você, você sabe quantos habitantes temos por quilômetro quadrado na Itália? São 200 habitantes por quilômetro quadrado. Na Alemanha são 230 habitantes. No Brasil, 24. Há uma diferença enorme entre... Ele traz esses dados como média. A média da densidade demográfica do Brasil, ele diz que é 24, nem vou entrar nos dados que ele apresentou. Eu vou explicar para você que o Brasil ele tem um processo de ocupação territorial totalmente diferente desses países. O Brasil é um país continente. Então, quando você traz uma média de densidade demográfica, é um dado vazio da análise, já que a concentração populacional brasileira ela é do litoral em direção ao interior e poucos quilômetros em relação ao litoral. Quando você adentra o interior, a densidade demográfica cai demais. É uma ocupação muito mais recente. Trouxe aqui ó, o mapa do IBGE, tá? Isso aqui são dados oficiais. Então o que você tem? Como se a gente fosse fazer um corte aqui, ó. Um corte aqui no meio. Daqui para cá, você tem uma ocupação recente, que é a expansão da fronteira agrícola, mais lá atrás, o ciclo da borracha, você tem aqui Zona Franca de Manaus, você tem a Corrida do Ouro, você também tem aqui um ponto importante, as drogas do sertão lá atrás. Não vamos entrar nesse processo de ocupação, tá? Eu só quero que você coloque o que na sua cabeça? Que a maior concentração está aqui, ó, que é a ocupação mais antiga, que é uma ocupação recente. Aqui a densidade demográfica é muito pequena. Mas o Brasil, ele não é homogêneo na sua distribuição, ele é totalmente heterogêneo. Olha esse dado de São Paulo, olha a densidade demográfica, 166,23 habitantes por quilômetro quadrado, é muito alta. Se eu pego... E isso eu tô falando do estado, gente. Se eu pegar uma cidade, se eu pegar uma região menor dentro do estado, você vai ver que a densidade demográfica ela vai variando. Então, não é um dado que a gente deve levar em consideração o Brasil todo, a média da densidade demográfica. Olha, Brasília, ó, vem aqui estado, Brasília, Distrito Federal, 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. Naqueles dados que ele traz da Europa, Brasília tem uma concentração populacional muito maior. E quando ele traz dados médios da Itália, também não deve ser levado em consideração, porque o norte da Itália é onde apresenta a maior concentração da população. Vamos trazer mais dados aqui, ó. Dados do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 365,23. E se eu entro dentro do Rio de Janeiro, imagina a densidade demográfica da favela da Rocinha. A densidade demográfica do bairro de Copacabana, que é uma concentração muito grande, é um bairro verticalizado. Quanto mais verticalizado, mais pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Fora que Copacabana tem uma grande proporção de pessoas que vivem lá que são idosos. Tá, Jean, mas tem outros lugares que a densidade demográfica é menor. Sim, ó, vamos trazer aqui, ó. Amazonas, 2,23 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Você tem a maior floresta equatorial do mundo ali, que pega quase a totalidade do estado. Então,
tanto para mais quanto para menos, não é um dado que deve ser levado em consideração numa situação calamitosa como essa. A geografia explica, a geografia está casada nas análises da disseminação da Covid-19 em qualquer lugar do mundo. Ela vai ajudar na análise de como está sendo o movimento do vírus, quais regiões estão mais propícias a ter uma disseminação por conta da expectativa de vida. Se a expectativa de vida de uma região foi maior, acima, você tem um grande contingente de população acima de 60 anos, a probabilidade de ter maior mortalidade. Então, a geografia ela traz, mas ela tem que trazer dados oficiais, dados concretos, saber fazer análise. Isso somente um geógrafo ligado à área da demografia para fazer. A minha análise aqui, ela é uma análise apenas em cima dos dados. Vamos trazer outro aqui, só para a gente elucidar. Ó. De novo, vamos pegar o estado de Santa Catarina, que é um pequeno estado. Olha a densidade demográfica, 65,23. E de novo, se eu pego uma cidade dentro aqui de Santa Catarina, é uma outra densidade demográfica, vai apresentar outros números. Só para vocês terem uma ideia, ó. Vou pegar município de São Paulo, e aí eu vou pegar Santos. Vamos pegar Santos, que eu sei que é uma densidade demográfica alta, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Santos, vamos ver a densidade demográfica? Olha aqui, 1.494 habitantes por quilômetro quadrado. 5 vezes aqueles dados que você está apresentando. Então tome cuidado a fazer análises rasas. As pessoas precisam saber analisar de forma correta. Aí a pessoa assiste um vídeo desse, tá vendo? Isso aí é mentira. O Brasil só tem 24 habitantes por quilômetro quadrado, então não vai disseminar. Isso é a média. Lembro você que o território brasileiro ele não é homogêneo e sim heterogêneo na sua distribuição da população. Fora que grande parcela do território brasileiro ainda é de reservas ambientais, é de áreas de produção agrícola, pecuária e de florestas naturais, como a Amazônia, como a Mata Atlântica, que hoje está pequenininha, mas ainda tem uma parcela grande, como o Cerrado, a Caatinga. Beleza, pessoal? Ó, vamos se informar. Tem coisa muito boa aqui no YouTube para elucidar a real dos fatos. Beleza, pessoal? Tamo junto, pra cima deles, é Gabaritagel.